Fala, leitores da Bíblia. Você deve saber que o livro dos Salmos é dividido em 5 livros e hoje nós vamos ler o Salmo 72, que é o último salmo do livro 2. E aí nós vamos então encerrar essa etapa, vamos para um outro livro bíblico, depois a gente retorna para o livro dos Salmos, tá bom? Vamos ler então o Salmo 72. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regem a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até aos confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais que ondulem até aos cimos dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Esse versículo 20, ele é uma nota, uma observação, mostrando que realmente se encerra uma etapa no livro dos Salmos. Veja que aqui diz, findam as orações de Davi. A maior parte desses salmos são salmos de Davi. No entanto, o Salmo 72, é um salmo de Salomão. Observe lá no título, Salmo de Salomão, que foi intitulado, pelo menos nesta versão que eu estou lendo, pela Sociedade Bíblica, como o Rei Justo e o seu reinado eterno. A gente sabe que Salomão foi o rei mais poderoso que teve em Israel. Além de toda a riqueza, além de toda a estabilidade do reinado de Salomão, nós sabemos que ele foi um rei muito sábio. Ele recebeu da parte de Deus uma sabedoria que nós nem temos como dimensionar. Salomão foi um rei cheio de glória, cheio de sabedoria, que buscou de Deus o modo correto de agir em todas as circunstâncias. E naquele período, a figura do rei também era muito associada à justiça. O poder executivo, digamos assim, era também o poder judiciário. E nós vemos vários momentos neste salmo em que ele pede que Deus ajude o rei a ter sabedoria para julgar aos necessitados, julgar os pobres, defender a causa
dos oprimidos, né? E além disso, nós vemos aqui que ele parece que ele não está descrevendo o seu próprio reinado, mas ele tem em vista um reinado ainda superior ao seu próprio reinado. Parece bem claro que ele se refere aqui a um rei eterno. E a gente sabe que Salomão não foi um rei eterno. O seu reinado, ou o seu reino, o reino de Israel, também não foi eterno. Depois dele, o povo de Israel decaiu grandemente na idolatria, chegou a ser exilado na Babilônia, né, na Síria. Então, o seu reinado, com certeza, não foi o cumprimento dessas palavras que ele, neste salmo, escreveu. Então, de que reinado ele se refere? Provavelmente ele se refere ao reinado do Messias. Certamente ele tinha em vista a vinda de um descendente seu, que seria rei para sempre, de geração em geração. E que o seu reinado se estenderia por absolutamente toda a terra. Esse reinado não foi o dele, nem mesmo foi o de seu pai Davi. Esse reinado que atinge toda a terra, esse reino que prevalece geração após geração, sem dúvida alguma, é o reinado de Jesus Cristo, que não é especificamente um reinado geopolítico. Ele não está visível no que diz respeito aqui à terra, ele não tem um espaço geográfico, mas ele é um reinado espiritual. E este reino, cujo rei é o Senhor Jesus Cristo, prevalece para sempre. Jesus, o Rei dos Reis, ele veio e ele reinou. Ele foi recebido por muitos como rei. No entanto, foi rechaçado, rejeitado pela grande maioria daqueles que lhe pertenciam. No entanto, isso não mostra que o seu reinado foi diminuído de alguma forma por ele ter sido rejeitado. Muito pelo contrário, o seu reinado não depende daqueles que o aceitam. O seu reinado depende exclusivamente da sua soberania, que atinge todas as coisas nos céus e na terra. Depois de morrer e ressuscitar, antes de subir aos céus, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão, façam discípulos. Ou seja, tragam pessoas para dentro do meu reino, por meio da pregação e do ensino do Evangelho. E eu estarei com vocês nesta missão todos os dias, até o final. Até, como é que é a expressão? Fugiu aqui a expressão. Até Mateus 28... Até a consumação, faltou a palavrinha aqui, até a consumação dos séculos. Ele é o Rei eterno, absoluto, sobre toda a terra, que Salomão descreve neste Salmo 72. Ok? Amanhã a gente continua a nossa leitura, então até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.